Hoje a gente vai mergulhar fundo na armadura invisível que protege a nossa vida digital. Sabe, desde uma simples olhada num site até as conexões mais complexas que a gente faz, vamos explorar a evolução dos protocolos que garantem a nossa segurança online e, mais importante, entender como eles realmente funcionam por baixo dos panos. E, para começar, uma pergunta bem direta. Será que tem alguém espionando a sua atividade online neste exato momento? Pois é, sem as proteções certas, a resposta para essa pergunta pode ser um sim bem desconfortável. E é exatamente por isso que a gente está falando sobre isso hoje. Olha só que chocante a realidade de uma internet sem segurança. O que a gente está vendo aí na imagem é o que chamam de packet sniffer em ação. Sem criptografia, cada pedacinho de dado, e-mails, senhas, mensagens, viajam em texto puro, aberto. Literalmente qualquer um na mesma rede pode ler suas informações como se fosse um livro aberto em praça pública. Tá, então diante desse problema gigantesco, como é que a gente constrói confiança no mundo digital? A solução se apoia em três princípios que são fundamentais. Vamos conhecer cada um deles. E aqui estão eles: confidencialidade, integridade e autenticidade. Isso aqui não é só jargão técnico, viu? Eles são a base, o alicerce de toda a confiança que a gente precisa ter para usar a internet. Vamos entender o que cada um faz? Vamos começar pela confidencialidade. A ideia aqui é bem simples: é transformar a comunicação em um segredo. Pensa que é como enviar uma carta num envelope lacrado. Mesmo que alguém intercepte essa carta no meio do caminho, sem a chave certa para abrir o lacre, o conteúdo dentro dela continua sendo um mistério indecifrável. O segundo pilar é a integridade. E isso aqui garante que a mensagem que chega é exatamente a mesma que foi enviada, sem nenhuma alteração. Pensa numa transferência bancária. A integridade é o que garante que os R$ 100 que você enviou não virem R$ 1 no meio do caminho por causa de um invasor. A mensagem chega intacta. E por fim, a autenticidade. Como a gente sabe que está falando com o site do banco de verdade e não com um site falso idêntico ao original? É aí que entra a autenticidade, que funciona como se fosse um passaporte digital. Ela confere a identidade do outro lado da conexão, garantindo que os nossos dados não estão sendo entregues para um impostor. Beleza. Agora que a gente já entendeu os três pilares, vamos ver onde eles são mais usados no nosso dia a dia, na segurança da nossa navegação na web. Essa jornada para uma web segura não aconteceu da noite para o dia. Foi uma evolução e tanto. Começou lá em 95 com o SSL da Netscape. Mas a tecnologia avançou e em 99 o protocolo foi melhorado e virou o TLS. De lá para cá ele só ficou mais forte, até chegar na versão 1.3 em 2018, que é o padrão ouro que a gente usa hoje. E aqui, olha só a diferença na prática. À esquerda, o tráfego HTTP é como um cartão postal, aberto para qualquer um ler. Mas à direita, o HTTPS joga tudo isso para dentro de um túnel seguro, o túnel TLS. O resultado? Um monte de dados embaralhados, completamente impossível de entender para qualquer curioso. Aquele S no endereço do site faz toda essa mágica. Mas como essa mágica acontece? É um processo em 3 passos. Primeiro, rola um aperto de mão para estabelecer a conexão. Depois, vem a parte mais importante, a negociação TLS. É aqui que nosso navegador e o site trocam umas chaves para criar um código secreto que só eles dois conhecem. Com essa confiança estabelecida, aí sim os dados começam a ser enviados, mas agora de forma totalmente criptografada e invisível. Mas essa segurança não se limita só aos sites que a gente visita, não. Os mesmos princípios e tecnologias são usados em outras partes bem importantes da nossa vida online. E o legal dessa abordagem é que ela é super versátil. A mesmíssima lógica do HTTPS pode ser usada para proteger os nossos e-mails. Sabe aqueles protocolos de e-mail como SMTP, POP3 e MAP? É só adicionar um S no final deles. Isso já indica que a comunicação também está passando por aquele túnel TLS seguro. A mesma evolução aconteceu no acesso remoto a servidores. Antigamente se usava o Telnet, que era, sinceramente, bem perigoso. Ele transmitia senhas e comandos como texto puro. Mas, felizmente, lá em 1995, surgiu o SSH, ou Secure Shell. Ele trouxe confidencialidade e integridade para esse tipo de acesso, o que mudou completamente o jogo para quem administra sistemas. E quando o assunto é transferência de arquivos, a história é bem curiosa. Temos 2 protocolos seguros, o SFTP e o FTPS. Apesar dos nomes serem parecidos, a origem deles é bem diferente. O SFTP vem da família do SSH, e por usar só um canal de comunicação, ele é bem mais amigável com firewalls.
Já o FTPS é o bom e velho FTP, que foi adaptado para usar o TLS, o mesmo do HTTPS. Ele funciona, mas a configuração pode ser um pouco mais chata. Geralmente, a escolha fica entre o que é mais simples e o que é compatível com sistemas mais antigos. Agora, vamos para o que seria o escudo definitivo, a solução mais completa para ter privacidade online, a rede privada virtual, mais conhecida como VPN. O problema central é que a internet foi pensada para entregar dados e não para garantir privacidade. Ela é meio caótica por natureza. A solução que a VPN traz é criar uma camada de proteção por cima dessa rede pública, fazendo com que ela se comporte como se fosse uma rede local, privada e segura. É tipo criar uma estrada particular no meio do caos do trânsito. E o pulo do gato é este aqui. Ao usar uma VPN, todo o tráfego da internet passa por esse túnel criptografado. O provedor de internet, ele só consegue ver uma única coisa, uma conexão com o servidor da VPN. Ele perde totalmente a capacidade de inspecionar, de registrar ou até de censurar o conteúdo que está sendo acessado. Ele fica cego. E isso nos traz a um dos superpoderes da VPN, o mascaramento geográfico. Alguém aqui no Brasil pode se conectar a um servidor que fica lá no Japão. Para o resto da internet, todo o tráfego dessa pessoa parece estar vindo do Japão. Isso não só contorna bloqueios geográficos, como também esconde o endereço de IP real. Bom, chegamos ao final da nossa jornada. Agora vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça e ver como ficou o retrato dessa armadura digital moderna que a gente construiu. E aqui a gente tem o resumo da ópera. Para cada serviço essencial da internet, a gente vê essa evolução bem clara, de um protocolo antigo e inseguro para um substituto moderno e criptografado. Do HTTP para o HTTPS, do Telnet para o SSH, o padrão é nítido. A segurança se tornou a regra e não mais a exceção. E, para fechar, uma reflexão que amarra tudo que a gente conversou. A internet foi construída para entrega, não para segurança. A segurança moderna é uma armadura retroativa, aplicada camada por camada. A gente não recebeu essa armadura pronta, nós a construímos peça por peça. Isso nos deixa com uma pergunta no ar. Qual será a próxima camada que a gente vai precisar adicionar, né?